Então, continuando hoje, indo para o capítulo 42 do Guia dos Perplexos. Hoje nós vamos estudar sobre a palavra Rai, vivo. Na aula passada a gente estudou sobre a Nefesh, a alma. Foi um conceito bem importante que a gente aprendeu. E hoje sobre a palavra Rai, que também é uma palavra muito importante. Então o Rambam, ele começa assim: Rai, vivo, vive, é dito ao que cresce e sente, como em tudo que quanto se move e vive. Gênesis 9, 3. Designa também a cura de uma doença grave, como em quando ele convalesceu de sua doença, vai rir. Isaías 38, 9. No acampamento, até que sararam. Raiotan, Josué 5:8. E também carne viva, Rai, Levítico 13, 10. Do mesmo modo, Mavet, morte, designa tanto morte quanto doença grave, como em e morreu, vai Amot, seu coração, de Nabal, dentro dele, e se tornou como uma pedra. 1 Samuel 25, 37. Aqui trata-se de uma grave doença, diferente do caso do filho da mulher de Sarfat, onde sua doença era tão grave que não restara nele nenhum sopro de vida. 1 Reis 17, 17. Se aqui fosse dito vai Amot e morreu, poderia-se dizer que ele tivesse uma doença grave próxima da morte, como Nabal no momento em que ouviu a notícia. Um dos andaluzes explicou que sua respiração cessou de tal modo que não se percebia nele nenhuma respiração, como acontece com parte dos doentes que sofrem de letargia ou de sufocação histérica, a tal ponto que não é possível distinguir se eles estão mortos ou vivos. Esta dúvida pode durar 1 ou 2 dias. Então, é o primeiro significado mais simples, né? Obrigado. O primeiro significado, que é o mais simples, é tudo que se move e vive. Rai. Cura de doença também. E ele traz aqui alguns textos para exemplificar. Agora ele vai dizer: é frequente também o uso desse termo para o ato de aquisição da ciência, como em eles serão vida, raim, para a tua alma. Provérbios 3, 22. Pois aquele que me acha, acha vida. Provérbios 8, 35. Pois são vida, raim, aqueles que as encontram. Também em Provérbios 4, 22. Isso é frequente. E de acordo com isso, as opiniões corretas foram denominadas de vida e as opiniões corruptas de morte. O Altíssimo disse: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, 15. Portanto, ele disse explicitamente que o bem é a vida e o mal é a morte, e explicou-lhes: e assim interpretarei suas palavras, para que vivas. Deuteronômio 5, 30, conforme foi dito na interpretação transmitida por tradição, para que seja bom para ti, etc. Também está em Deuteronômio 22, 7. É nesse sentido metafórico da palavra Rai, no idioma hebraico, que os sábios disseram: os justos, mesmo mortos, são chamados de vivos, e os malvados, mesmo em vida, são chamados de mortos. Sobre essa palavra, vida, a gente vai falar um pouco sobre o contrário da vida, a morte. Se tem muito uma discussão sobre o que é vida, né, na história do pensamento, sobre o que define um ser vivo. Na ciência, a gente sabe que o que define um ser vivo é o organismo, é a fisiologia. É um conjunto de corpos, de partes que juntas elas geram energia
e para gerar energia, elas também sugam energia do seu meio. Então é como uma máquina biológica. Isso é a vida no seu sentido mais básico. Então a vida ela tem um código genético, enfim, Seria um organismo, né? organismo. Que seria uma associação de vários órgãos. Um Isso, objetivo comum. os organismos mais simples, organismos, por exemplo, como bactérias, enfim, unicelulares, que tem uma célula só, organismos mais complexos, que tem um conjunto de células. Mas, além disso, qual o sentido filosófico de vida? Qual o sentido filosófico de estar vivo? O Heidegger, ele pensou muito, né, sobre essa questão da vida e da morte. E a vida, segundo Heidegger, ela só tem um sentido pela finitude. Pela finitude. O passar do tempo e a ideia de que um dia a vida vai cessar, ela vai desaparecer, é o que dá sentido ao homem. Apesar de ser o seu maior medo. O ser humano, ele tem medo da morte. O ser humano, ele teme a morte. Por causa do desconhecido, né? É o desconhecido. O cérebro, quando há algo desconhecido, ele trava, né? Não se sabe o que acontece depois da morte. Essa foi a grande Ninguém sabe. incógnita da humanidade. Então, se tem, né, várias religiões que dizem o que acontece depois da morte, mas ninguém sabe. Ninguém morreu e voltou para contar. E se uma pessoa contar, mesmo assim vai ser a experiência dela, não tem como ela provar. Muito pessoal. Não tem como ela provar cientificamente, concretamente, Não. o que acontece. Se bem que todos os relatos de pessoas que passaram por experiência de quase morte são iguais, né? Sim, a ciência ela explica essas experiências de quase morte, que são muito parecidas em várias partes do mundo. Mas se a gente for muito rigoroso, isso também tem uma explicação no cérebro humano. O cérebro produz essas imagens. Então, assim, ainda está no organismo, não necessariamente fora da pessoa, aquilo que ela viu na experiência de quase morte. Mas, assim, na ciência isso é muito rigoroso. Mesmo com as imagens que as pessoas veem nessa experiência, ainda assim são fenômenos cerebrais. São fenômenos elétricos no cérebro que geram aquelas imagens. Mas a grande questão é que a morte acompanha a vida acompanha a morte. São dois lados da mesma moeda. A morte, ela faz parte do estar vivo. É a ideia de finitude. E o Heidegger vai dizer que a ideia de encarar a morte realmente de uma forma serena, de uma forma que você aceite a finitude, ela vai dar o sentido à vida. Até porque quando você vive e você tem a ideia de que a vida ela acaba uma hora, você dá valor ao momento. Então aquele momento que você está passando, você tem na sua mente que aquele momento é único e que aquele momento deve ser aproveitado da melhor maneira possível, porque um dia tudo isso vai acabar. Se a vida fosse eterna, as coisas não fariam sentido. Tem autores que dizem que seria o tédio da vida, por exemplo. Muitas coisas não fariam sentido porque a vida não teria um final. Porém, essa finitude da vida, ela é o que dá o sentido. E é interessante porque tem um livro muito antigo que é tido como o primeiro texto literário da humanidade, que é a Epopeia de Gilgamesh. É muito antigo. Ele foi escrito em tabuinhas de argila. É por isso que conseguiu ser preservado até hoje. Mas esse é um texto de mais de 4.000 anos. É um texto sumério, mesopotâmico, que conta a história de um deus herói
chamado Gilgamesh. E o que é interessante é que no primeiro texto literário da humanidade, o tema da morte ele é central ali. Então a gente vê que desde o primeiro texto literário da humanidade, a morte ela tá presente. A ideia de você ter uma vida finita, ela já está presente ali, nos primórdios da civilização. Então o que acontece? O Gilgamesh ele é um herói. 2/3 Deus, 1/3 humano. Então ele não tinha empatia nenhuma pelas pessoas. Ele era uma pessoa muito forte, muito poderosa. Então ele era tão forte, tão poderoso, que em Uruk, que era a cidade que ele vivia, ele molestava todas as pessoas. Os homens, as mulheres. Ele não tinha essa ideia de empatia. Então, quer dizer, está até escrito no texto que a primeira noite de todas as mulheres recém-casadas era de Gilgamesh. Ele que tirava a virgindade de todas as mulheres da cidade. Mas isso aí até na Espanha, antigamente, era assim também. É um poder Na vida real? tremendo. Então, assim, ninguém podia fazer nada. Mas o Gilgamesh, ele não carregava a ideia de culpa, nem de maldade. Eita. Essa é o primeiro arquétipo do herói. O herói, ele não faz o que é certo. Ele faz o que a natureza dele exige dele. E como ele não via ninguém ali que fosse à altura dele, ele não tinha empatia como um igual. É até a ideia que depois vai vir de amizade grega, que você tem a amizade com aquele que é igual. Com aquele que, na ideia dos gregos, né, até dos romanos, aquele que é inferior, não existe uma amizade. Você não vê naquela pessoa um igual. Então isso acontecia com Gilgamesh, ele não via ninguém como igual, então ele fazia o que queria, sem peso na consciência nenhum. E o que eu vejo nos heróis mais antigos é uma certa inocência nas ações. Ele age sem pensar que é uma maldade ou uma bondade. Isso parece hoje parece errado, mas é muito errado, mas a gente tem que ver O conceito de bem e mal também é recente. o conceito daquela época. Ele fazia, mas ele carregava uma certa inocência. Quando os deuses criam um homem selvagem chamado Enkidu, que é um homem selvagem feito nas planícies, nas estepes, ele conhece esse Enkidu e pela primeira vez ele vê um amigo, porque essa criação dos deuses ele é muito forte. Então ele vê um páreo para ele, alguém que é tão forte quanto ele. Aí ele pela primeira vez ele tem amor por alguém, que é esse amigo dele. Aí acontecem algumas coisas e o amigo dele morre. Eles matam várias bestas, fazem várias aventuras, mas numa dessas aventuras esse amigo dele, o Enkidu, ele morre. Aí pela primeira vez o Gilgamesh encara o conceito da morte e encara que um dia vai morrer pela parte humana dele. Até então ele não sabia. Antes do amigo dele morrer, ele não sabia. Ele não tinha esse conceito de morte. Ele nunca tinha pensado nisso. Aí quando o amigo morreu, aí ele pensou. Ele lamentou, ficou muito triste, aí ele pensou sobre si mesmo, um dia eu vou morrer. Mas enquanto era só pessoas morrendo, ele não falava ainda. Mas quando ele viu um igual a ele, um que ele considerava um semelhante morrer, aí que ele teve a ideia da finitude. Aí ele começa a se perguntar, né, sobre a morte por causa dessa 1/3 dele humano. Que ele é 2/3 Deus, 1/3 humano. Esse lado humano que é o lado da angústia, da finitude. Aí ele começa a pensar sobre a morte. Aí ele vai até num personagem que é considerado o Noé babilônico, o Noé sumério, que é Utanarpiste,
que é o homem que sobreviveu ao dilúvio. Aí ele vai e procura o segredo da imortalidade e tal. Aí ele é uma busca psicológica. E a gente vê isso num texto de mais de 4.000 anos atrás. Essa ideia sobre a morte, essa ideia da finitude. Então, o que isso quer dizer? Que toda a nossa compreensão de mundo, toda a forma que nós enxergamos o mundo, ela vem da ideia da finitude. A angústia, o anseio, todas essas coisas, elas vêm por causa dessa limitação, dessas fronteiras que criam como a gente falou anteriormente, essas fronteiras, tudo aquilo que é delimitado. Isso acontece em tudo. Os conceitos são delimitações. A vida, ela é um período delimitado. A vida, ela possui fronteiras. E essa noção de que ela possui fronteiras é o que traz esse conceito de angústia. É o que a gente falou quando a gente falou do coração. O coração sente angústia porque ele sente o espaço do peito apertado. Aí esse bater dele dentro de um espaço confinado gera essa angústia. A mesma coisa da vida. A vida, ela é como se fosse dentro de uma caixa. Como se diz na ciência, né? O universo é um sistema fechado. É um sistema de entropia, que é um sistema fechado. O campo da vida é um sistema fechado. O Deleuze chamaria de um campo transcendental, mas não tem nada a ver com transcendente. O Deleuze é totalmente imanente. Ele trabalha no plano da imanência. Mas mesmo assim, dentro da imanência existe um plano chamado transcendental. Esse plano transcendental é o plano onde a filosofia trabalha. E por que a filosofia ela fala sobre a morte? Porque a filosofia e a morte e o conceito de vida, elas estão no mesmo plano, que é esse plano esse plano transcendental. Então, estudar a filosofia é você encarar a morte. Estudar a filosofia é você estudar a própria vida. Então, por isso que elas estão intrinsecamente ligadas. A filosofia está mais ligada à vida e à morte do que à ciência, por incrível que pareça. A ciência, ela trabalha como criação de funções e não criação de conceitos, segundo a ideia do Deleuze. A ciência, ela cria funções. A filosofia, ela cria conceitos. Ela trabalha dentro do plano da imanência, porém, ela trabalha dentro desse plano transcendental. Esse plano transcendental que existe o conceito de vida. Esse tipo de vida que eu estou falando aqui. Eu não estou falando agora nesse primeiro sentido que a gente falou no início aqui do texto. Existe o sentido de vida biológico, simplesmente, o estar vivo, estar respirando, estar no mundo. E existe o conceito de vida filosófico, que é do campo transcendental. Esse tipo de vida é a vida fenomenológica. Se a gente não tem uma ideia de fenomenologia, a gente nunca vai entender um texto de Heidegger. Nunca vai entender um texto, por exemplo, quando Deleuze de Sartre, nunca vai entender um texto de Sartre, que fala que é fenomenológico. Nunca vai entender um texto de Deleuze. Vai ser como estar lendo grego. Por quê? Porque a gente não tem essa ideia do transcendental ainda. A gente não pensa a vida da forma mais profunda. A gente só pensa a vida da forma mais profunda quando a gente entra nesse campo transcendental. É isso que eu queria falar um pouco hoje. É trazer um pouco mais pra gente essa ideia de vida no campo filosófico. No campo da fenomenologia. Vai ser um pouquinho mais difícil de entender, mas vale a pena a gente abrir essa porta. Quando a gente fala sobre estar vivo, isso Heidegger, ele é de certa forma, um existencialista. Mas primeiro eu vou começar com Sartre, que é um pouquinho mais fácil do que Heidegger.
Então a gente vai pensar junto. Vamos lá. O Sartre, ele diz que a existência precede a essência. Não sei se alguém já ouviu falar dessa frase, que é muito famosa na filosofia. A existência precede a essência. Isso é um conceito existencialista. Por quê? Porque na filosofia tradicional, o homem ele é uma essência, ele tem uma alma, ele tem um modelo. Esse modelo é a essência do homem. Então, antes do homem existir no mundo, existe um modelo de homem. Então, a gente nasce, a gente cresce, e com isso, a nossa essência ela já está lá. Ela está no fundo do ser. Quando a gente vai crescendo, a gente vai cada vez mais revelando essa essência do homem. Então, nesse caso, a essência precede a existência. Essa essência que vai se revelando, ela já existe antes do homem nascer, antes do indivíduo homem nascer. Essa é a filosofia tradicional. Essa é o homem das religiões. Esse é o homem metafísico, é o homem de Platão, de Sócrates. Esse é o homem de Descartes, enfim. E da Kabbalah também. Né? É o homem também da Kabbalah. Esse é o homem da filosofia tradicional. É o homem dos últimos 2000 anos. Porém, há uma quebra de paradigma com o existencialismo. O que o existencialismo vai dizer? A existência precede a essência. Primeiro, o homem é jogado no mundo, depois, a essência dele vai sendo construída na vivência. Ou seja, ele não aparece no mundo com uma essência definida, com uma natureza definida. Ele é jogado no mundo, não existe propósito, ele é jogado no mundo, e no mundo ele cria o seu propósito. Então, com isso, o Sartre vai dizer, o homem ele é condenado a ser livre. Ele é condenado a ser livre, porque ele é jogado no mundo, e ele tem que escolher alguma coisa. Até se ele não escolher, ele está escolhendo. Está escolhendo. Então, o homem... Até não decidir, está decidindo. Ele é radicalmente livre. Então, a culpa do homem ser um assassino não é a essência do ser humano que tem o instinto para o assassinato. Mas a culpa do assassinato é do próprio homem. Porque ele tem uma liberdade radical. Pecado. O homem ele não nasce carregando um pecado original. Ele não nasce com esse peso do homem tradicional. Porque o homem tradicional, ele surge no mundo com um peso, que é o peso do pecado. Então, por exemplo, o cristianismo, nos últimos 2000 anos, ele ensina que o ser humano ele já nasce culpado. Ele já carrega uma culpa, ele carrega o peso. E nisso, ele, durante toda a sua vida, ele tem que se redimir. Ele tem que buscar confessar os seus pecados, ele tem que buscar essa purificação dessa natureza dele suja, essa natureza pecadora do homem. Então o homem já nasce pecador, ele já nasce com peso nas costas. O homem do Sartre não. O homem do Sartre ele é jogado no mundo, ele não tem mais nada a não ser a sua liberdade. E isso faz o homem carregar o peso das suas escolhas. Não o homem surgir com vamos dizer assim, um propósito já pré-definido a ele. Pode falar. Isso é interessante porque, em certa parte, explica a pluralidade e a diversidade. Pois o homem, tendo uma liberdade radical, ele nada mais é do que fruto do seu meio, das suas experiências e das suas afecções. Ou seja, aquela pessoa, a essência que ela vai revelar, nada mais é do que um produto do meio em que ele está inserido e das suas opções de escolhas. Né? Quebra esse paradigma de que você nasceu pecador, já precisa ser batizado para poder quebrar, né? O paradigma do seu pecado. O padrão, né? E, exato, e isso coloca
dentro do ser humano um peso de que ele tem que entender. Opa, eu não nasci com a essência de pecador. Eu nasci livre. E se eu me acorrentei, a culpa são das minhas escolhas. Concordo plenamente. Mas aí eu vou fazer uma defesa. Concordo plenamente. Bancando tipo advogado de Jesus aqui. Fazer o papel de advogado do diabo. A discussão. A ideia de que quando você nasce, já nasce com algo a reparar, ou seja, nasce com uma condição debilitada de pecador, ao mesmo tempo em que torna o homem cativo a um conceito que ele mesmo criou, faz também que você desenvolva um senso de propósito e alinhamento das suas ações. Ou seja, se eu admito que eu tenho uma natureza, né, fragmentada, uma natureza debilitada, automaticamente eu reconheço também o meu desejo de evoluir e a necessidade de evoluir, a necessidade de melhorar, né? Ou seja, para fora do discurso cristão, todas as demais espiritualidades têm essa mesma premissa, de que o homem ele tem uma natureza, ele nasce com uma natureza debilitada, né, que precisa evoluir para atingir o seu ideal, que é um ideal já pronto, né, do Adam Kadmon, por exemplo. Então já existe um ideal aqui que dentro do cristianismo é chamado de Jesus, dentro do judaísmo é chamado de Uraham, né, o sábio, né? Então todas as religiões têm essa referência de um ideal perfeito, de alguém que promoveu os concertos necessários para chegar até onde chegou. Então essa consciência de que eu sou pecador ou debilitado ou que tenho uma natureza corrompida pode sim fazer com que eu me acomode com essa situação e fique estagnado, ou pode me fazer também buscar possibilidades de reagir e promover os concertos. E aí eu vou melhorando à medida em que eu admito a minha própria debilidade. Porque se eu considero que eu sou livre e que eu faço o que eu quiser e o outro também tem essa mesma mentalidade, isso vai gerar só guerras de ego. Entendeu? Porque não, eu sou livre, você é livre, então quem sobreviver continua livre. Tá entendendo? Então, a ideia de debilidade, ela não é algo tão negativo assim, quando você entende que realmente o ser humano ele é corrupto. Tá entendendo? O ser humano ele é corruptível. Tá aí a fome, tá aí a miséria, tá aí a vaidade, tá entendendo? De pessoas que se negam a fazer um trabalho espiritual de retificação do próprio caráter e se entregam ao acaso, são os piores seres humanos. Ao passo que aqueles que buscam, né, trazer esses concertos, essas melhorias, são os sábios, que vão conduzir o povo para uma nova dimensão de... Ou seja, é assim que a humanidade ela vai evoluindo. Entendeu? A partir dessas pessoas que se colocam como uma referência, né, de quem promoveu os concertos necessários. E aí aquela multidão, não. Então, ele alcançou um nível, né, de humanidade superior ao nosso, porque ele reconheceu as suas debilidades e consertou. Então a gente segue nesse passo. Aí entram os grandes líderes espirituais, que são, ao meu ver, superior aos grandes pensadores. Os pensadores explicam como as coisas acontecem, mas os sábios são aqueles que fazem essas coisas realmente acontecerem. Sim, realmente existe esses dois lados. Por um lado, a existência livre, radical, ela abre uma porta para você agir além daquilo que foi posto como essência do homem. Por exemplo, a tradição, ela explica que o homem, se ele não for batizado, ele vai para o inferno. Então, até o Voltaire, que foi um pensador do iluminismo, ele escreve um livro que ele dá um exemplo. Bom, as pessoas acreditavam que os bebês, eles nascem, eles têm que ser batizados. Se não for batizado, se um bebê morrer antes de ser batizado, esse bebê vai para o inferno. No catolicismo, né? Aí ele deu um exemplo radical. Bom, então, para evitar que já que os bebês eles têm que ser batizados e depois eles vão crescer e vão pecar, é melhor ter o filho, batizar o filho e depois matar o filho, porque aí ele já vai para o céu. Aí já não peca. Já não vai pecar. Então isso seria o ideal, segundo essa visão que o Voltaire traz. Então por que
batizam seus bebês e depois matam seus bebês e eles vão morar no céu. Esse livro é o Tratado sobre a Intolerância, Tratado sobre a Tolerância, do Voltaire. Aí ele dá esse exemplo radical. Mas olha que isso já transmite um ideal, uma essência, um modelo de homem que deve seguir a cartilha. A cartilha, senão as coisas dão errado. Ou seja, tem que nascer, tem que ser batizado, ele tem que ser redimido e para seguir em frente, para ser um cristão. Quando existe essa liberdade, o homem ele age conforme a liberdade total. Ele faz o bem não por uma esperança ou como um arquétipo que falaram com ele que assim você tem que fazer porque assim é a sua natureza. Mas ele ganha aí como é que a gente pode dizer? Um mérito de agir no mundo, que ele age de uma forma que ele faça o bem, mas não que ele está fazendo o bem porque prometeram para ele que existe uma outra coisa que ele tem que fazer esse bem para que ele consiga isso. O bem do interesse. Ele faz a vida acontecer pela própria vida e não por algo além da própria vida. É claro, essa ideia, ela tem os seus dois lados. Ele pode fazer tudo de ruim e ele não vai ter nenhuma ideia de castigo, nem nada. Nenhum mérito. É por isso que é uma ideia radical, a ideia da liberdade radical. Você não acredita que exista uma natureza humana. Então, quer dizer, não existe algo além que te obrigue a fazer isso. Você faz porque você quer. Por outro lado, você mesmo produz a sua vida dessa forma. Produzir uma boa vida, segundo o existencialismo, é você, apesar de ter sido jogado no mundo, você cria a sua vida nesse mundo, mesmo que não exista um propósito além dele. Mesmo que não exista nenhuma recompensa ou um castigo, você faz da sua vida o melhor que ela pode ser, dentro desse plano. E isso cria, na minha opinião, um mérito muito grande. O mérito de você fazer a sua própria vida. Claro, essa opinião do existencialismo de Sartre é radicalmente contrária à opinião de Spinoza. Spinoza vai dizer que ser livre é você conhecer a natureza. Sim. Já o Sartre não acredita em natureza. Então, eles são opostos. Aqui eu trouxe um pensamento oposto a Spinoza. A gente fala muito de Spinoza, mas hoje eu trouxe um pensamento, a princípio, oposto a Spinoza. O que é conhecer a natureza na visão do Spinoza? É conhecer o bem e o mal? Spinoza é um filósofo determinista. Sim. Ele é determinista. Para ele, a liberdade é você conhecer as coisas que te afetam. Liberdade é você conhecer a necessidade da natureza. Liberdade é você trabalhar com o conatos, é você trabalhar com essa vontade de potência e você descobrir o seu próprio corpo e como as coisas te afetam e como você afeta o mundo. Sim. Isso você está... Ação, reação. Isso você está descobrindo as suas relações com a natureza, que são determinísticas. O Sartre, ele não acredita nisso. Ele acredita na liberdade radical. Não é que a gente está falando que aceita a ideia do Sartre totalmente, mas a gente está trazendo uma ideia aqui para contrastar com essa ideia determinística. Sartre era o marido daquela Simone de Beauvoir. Marido entre aspas. Amante, né? Não, eles tinham um relacionamento aberto. Inclusive com menores de idade. Tem essas polêmicas aí. Mas eles eram um casal, mas eles se relacionavam com outras pessoas também. Então, voltando aqui. A ideia de vida
A ideia de vida, segundo o Sartre, é uma liberdade radical. Tudo isso para a gente falar de fenomenologia. Eu tô tentando falar o mais devagar possível, porque é uma ideia meio complicada. É porque a gente entende, esse Sartre, mais ou menos, ele tinha esse tipo de pensamento porque ele precisava também de argumentos, de subterfúgios para poder justificar o estilo de vida que ele levava com a esposa, com a amante, no caso, porque ele era lá de um grupo desses filósofos, intelectuais, esses liberais franceses e tal, então eles tinham esses hábitos meio promíscuos entre eles, né? Então eles criavam uma série de narrativas para justificar esse estilo de vida. Inclusive a Simone de Beauvoir, ela é uma das mães do feminismo, né? Que fala da superioridade da mulher, sexual da mulher em relação ao homem. E aí vem toda essas militâncias atuais, vem todos esses movimentos. A Simone de Beauvoir, ela que diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Não se nasce mulher, torna-se mulher? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É uma frase da Beauvoir. Ela que vem com essa ideia de gênero, né? Eu nasci mulher mesmo. Aí entra aquela questão, tipo assim, gênero. Gênero vem do latim, né? Gêneros, que tá ligado a gerar, ou seja, da palavra gênero vem genética, gene, genealogia. Ou seja, o que é gênero? É tudo aquilo que gera um ser. Se há outros gêneros, além de macho e fêmea, a natureza deveria identificar esses gêneros, né? Porque o único terceiro gênero que existe seria o hermafrodita, que é considerado uma aberração biológica. É uma anomalia biológica. Então não é um terceiro gênero, tá entendendo? É uma anomalia. Por quê? Porque o hermafrodita ele não gera em si mesmo. Então só gera homem e mulher. Quando eu uso a palavra gênero como um artifício social e não biológico, eu estou mudando totalmente o significado da palavra. Gênero é uma construção social. Não, gênero é uma identidade biológica. Entendeu? Não, identidade biológica daí é o sexo, feminino ou masculino. Não, aí é identidade natural. Aí é natureza. Né? Homem, mulher é natureza. Tá entendendo? Tem toda uma estrutura. Mas gênero capaz de gerar só esses dois sexos. Então não existe essa ideia de um terceiro ou de vários gêneros. LGBT, ABCD, tá entendendo? Não existe essa dentro da biologia. Agora existe dentro da narrativa. Agora, pode a narrativa social superar a biologia? Para ser uma questão social, não posso mais ser biológico. E agora? Essas questões de sexualidade e de gênero, para esses franceses, são polêmicas. Quando a gente vai estudar os pós-estruturalistas, enfim. O Sartre foi marxista radical, ele foi militante, mas ele foi um grande filósofo, de qualquer forma. Ele é tido como o último filósofo sistemático, que escreveu todo um sistema filosófico. A obra Ser, o Ser e o Nada é dessa grossura, assim. Mas, assim, Sartre, além dessas coisas, da sua filosofia, ela é uma filosofia muito difícil. Se ler Sartre é muito difícil, mas é menos difícil do que Heidegger. Mas a questão que a gente está falando aqui é sobre a vida. Eu trouxe Sartre para a gente entender um pouco da fenomenologia, para depois entrar em Heidegger. Mas, assim, vida. Segundo Sartre, ela é liberdade pura. Viver é ser livre. Viver é um conjunto de possibilidades de ser. E as possibilidades de ser, elas não são pré-determinadas. É isso que é fundamental em Sartre. Não são pré-determinadas. A vida, ela é o que você faz dela. Ponto. A vida, ela existe num campo fenomenológico, porém, ela não é determinada por uma coisa transcendente. A vida, ela está num campo imanente de possibilidades e você, dentro desse campo, você constrói a sua vida. É como se você tivesse uma folha em branco e uma caneta nas mãos. Isso. E essa folha em branco seria esse campo fenomenológico, esse campo de vida.
Ali você constrói a sua vida ali dentro. Com as suas decisões, com as suas percepções. É um campo de possibilidade, de probabilidade de você criar a sua vida. Mas aí, para alcançar esse nível de Sartre, então, você tem que fazer uma ruptura. Radical. Uma ruptura com os padrões impostos, né? Porque fora dessa lógica aí, não, a gente já nasce pronto, praticamente. Assim, o sistema já dita, né? Sim. Se faz uma ruptura muito grande com os valores. Com a metafísica. Se faz uma ruptura com a metafísica. Com a religiosidade, com a moral. Com a estrutura social também. Tudo. Mas, seguindo no campo fenomenológico. Quando vem Heidegger, na verdade, foi professor do Sartre. Heidegger escreve o ser e tempo, e o Heidegger escreve o ser e o nada. Esse campo que eu falei, onde você se constrói a vida, é o campo que ele fala que é o nada. No nada, você faz a sua vida. Esse campo aberto de possibilidade. A gente pega Heidegger, viver é você conhecer. Viver é conhecer. A vida é uma busca constante de conhecer. De uma forma mais profunda possível. E lembrando que a gente está falando aqui de vida, está no campo dessa fenomenologia. Por isso que eu estou falando muito assim, devagar hoje, para a gente tentar entender. Se eu falar rápido, vai ficar confuso. Não sei se já está confuso. Mas na questão da vida, ela é um campo de possibilidades de ser. Heidegger, a vida é um campo de conhecimento de si. É um campo de conexões. Por exemplo, quando você está num ambiente de natureza e você sente uma tonalidade afetiva com as coisas, aquilo ali é a parte mais fundamental da vida. Então, quando Heidegger ia para a casa que ele tinha nas florestas da Alemanha, ele dizia que a tonalidade afetiva entre ele e aquelas árvores, aquele bosque, aquela floresta, essa tonalidade afetiva era uma abertura. E isso fazia parte, isso na verdade revelava a vida. Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso muito bem, mas sabe quando você vê um objeto no mundo e você sente uma conexão com aquele objeto, mesmo que seja um objeto inanimado, mas você sente uma certa afinidade, uma tonalidade afetiva entre você e o objeto. Uma pessoa que gosta de instrumento musical. É como se o objeto conversasse com você e você conversasse com o objeto. Como no instrumento musical, a pessoa tem uma afinidade. Isso acontece com o mundo. A afinidade é essa abertura. Então, para o Heidegger, a vida ela se dá por essa abertura. Então, quando você olha para uma floresta, você olha para os animais, para os bosques ou por um rio, e você vê que existe uma conexão de você com aquilo, e existe uma abertura, você começa a sentir aquilo, você está sentindo num campo transcendental. Mas aí ele já entra no aspecto de Spinoza. Tá. A relação com a natureza. Sim. Você está se relacionando com esse aspecto de uma forma que você e aquele objeto têm uma conexão, uma abertura de afinidade. Vamos dizer assim, um exemplo mais prático, é como um rádio. O rádio, ele trabalha recebendo ondas. E quando você ajusta ali o comprimento de onda do rádio, você captura um certo canal. É como se o canal, vamos dizer, o rio, ele tivesse uma certa frequência e você, nessa abertura, sintonizasse na mesma frequência desse objeto. Então, há uma conexão aí, há uma abertura, uma afinidade. Uma junção, né? E essa abertura, aí sim você tem uma conexão com aquilo, você sente aquilo. Ou seja, nesse modo de vida, você e o mundo são uma coisa só. Quebra a barreira de separação entre homem e mundo. Como Spinoza
ele vai buscar na sua filosofia. O ser humano, ele é um modo da natureza. Ele é um modo, ele é uma expressão da natureza. Não existe separação entre homem e natureza. O homem, ele não é mais um homem como o homem foi feito tradicionalmente. Ele não é mais um ser superior e separado da natureza. Mas a partir disso, o homem, ele é um com a natureza. Isso que é a vida, segundo essa perspectiva. A vida é você sentir o todo. É você não se sentir mais um fragmento isolado. É aí que eu queria chegar. A vida, dentro desse sentido, é você deixar de ser um ser subjetivo separado e superior à natureza, mas você ser uma expressão da própria natureza. Isso que é o importante, é ter essa tonalidade afetiva com as coisas. A partir disso, você vive uma vida em que você não explora os objetos no mundo, como sujeito e objeto. Onde o sujeito, ele usa o objeto para o seu bel prazer. Ele é como um senhor que tem o poder sobre aquele objeto. Como a expressão do capitalismo, por exemplo. O capitalismo é isso, é um sistema de dominância. Com esse novo tipo de vida, de visão de vida, você rompe o modelo capitalista, você rompe o modelo ocidental individual, e você se torna uma expressão da natureza. Ou seja, ao invés de existir sujeito e objeto, a vida ela se torna uma só. O Heidegger vai chamar de utensílio. Você, por exemplo, cava um poço. Você cava um poço para tirar água. Você não tem uma relação de dominação sobre aquele poço. De dependência. Onde você é o sujeito e aquele poço é o objeto. Mas aquele poço ele se torna utensílio. Com essa tonalidade afetiva, você e aquele poço fazem parte da mesma coisa. Você e aquele poço são a própria natureza. Você e aquele poço, não existe uma ideia de dominação. Com isso, você para de destruir a natureza, você para de destruir as florestas, você para de dominar. O homem dominante ele é altamente destruidor com o mundo. O homem dominante ele destrói tudo que ele vê. Onde o homem chega, ele destrói. Onde o homem chega, ele traz guerra, ele traz catástrofes, ele destrói a natureza, ele destrói os animais. Nesse novo modo de vida, você e aquilo não são mais coisas separadas. Então você tem um certo respeito sobre as coisas. Um senso de autopreservação, né? Isso, você tem um respeito sobre a natureza. É mais ou menos levando para uma... Você para de achar que é dono dela e para ser parte dela. Parte dela, exatamente. É como se a gente voltar lá nos primórdios da civilização, é como se 5 minutos. É como se a natureza tivesse um espírito. É como se a natureza fosse algo vivo, como se aquele bosque, aquela floresta, ela fosse uma coisa viva. E você tem que respeitar aquilo. Você é parte daquilo. É exatamente isso. Você e aquilo são uma conexão. Então, assim, essa vida, a gente está falando aqui sobre vida, é o tema central da nossa aula. Essa vida não é uma vida destrutiva, não é uma vida separada, mas ela é um com o todo. Então, essa afinidade, você começa a conversar com as coisas e não simplesmente dominar. Então, você conversa. A vida aí se torna uma abertura. Não vai dar para falar nem metade do que a gente ia falar sobre vida, mas a gente continua na próxima aula. Mas o que é mais importante da aula de hoje é a gente ter essa noção de que, primeiro, a vida que a gente está falando, ela habita o campo transcendental, que é esse campo das tonalidades afetivas. Quando você e o objeto, você não é mais um sujeito e objeto, mas vocês são uma relação mútua, onde a natureza, com
conversa com você e você conversa com a natureza. É uma inter-relação, não é uma dominância. Eu acho que isso em Heidegger é uma das coisas mais bonitas que tem. É por isso que ele passou muitos anos da vida dele nas florestas, chamadas de florestas negras na Alemanha, onde ele ficava numa casa muito simples e ele ficava rodeado pela floresta, pela natureza, fora da cidade grande. E ali, onde ele teve as inspirações para escrever suas obras. Porque ali ele descobre uma afinidade, uma abertura entre ele e todo aquele mundo ali Ambiente. Aquele mundo que o abraça. Ele se viu como parte daquilo. Então a vida, nessa visão, ela é isso. A vida é essa conexão, esse descobrimento da conexão. Então isso explica, Eduardo, o porquê que então, dentro da Torá, né, quando no judaísmo, quando você vai falar da vida como totalidade, é Rai, né? É a palavra Rai, como explicou o Rambam aí, no sentido de a vida como um todo. Ela Rai é singular, é uma palavra só, no singular, é como se fosse uma única vida. Mas quando a mesma palavra é atribuída a pessoas, né? No caso, quando vai dar o nome a alguém, aí já passa a ser no plural, né? Que é Raim, né? Existe o nome Raim. Aí, ou seja, quando se refere a um indivíduo, a pessoa em si, a palavra é no plural, para entender que aquele homem, aquele ser vivo, ele é, na verdade, parte de um conjunto, né? Mas quando fala de vida como um todo, então ela é no singular, porque ela engloba todos esses fragmentos aí. Por isso. Essa vida, ela já não é aquelas divisões. A vida, ela a gente pode traduzir na linguagem de Spinoza como a natureza e os seus modos. Então, quer dizer, tudo não passa de uma expressão da própria natureza. Então, isso que é a vida. A vida, ela é simplesmente um modo da própria natureza. E nós somos só partículas desse único aí. Nós somos modos. Então isso é uma visão muito bonita do que é a vida. A vida é essa conexão. Então, a partir do momento em que as pessoas elas acabam com essa relação de dominação, elas realmente encontram a beleza do mundo. Essa abertura é a beleza do mundo. Sabe esse sentimento, ele não pertence só ao mundo material. Ele não pertence só ao mundo material. Ele pertence ao mundo da mente. Entendendo aqui mente como parte do mundo imanente. Mas sabe o Heidegger ele vai dar até um exemplo. Quando a gente vê um quadro, por exemplo, ele dá um exemplo de... tem um autor... Deixa eu lembrar o nome dele. Agora me fugiu o nome. Mas é um autor que o Heidegger gostava muito. Ele tem um quadro que é uma montanha. É uma paisagem. Aí tem uma montanha assim. Essa montanha, ela não existe. Ela não existe fora do quadro. Aquela montanha, ela existe no quadro. Só que quando você olha para aquele quadro, você tem uma conexão transcendental com aquele cenário que só existe no quadro. Então, quer dizer, é como se aquela montanha ela existisse, mas ela não existe no mundo concreto. Essa montanha existe no mundo transcendental. Então, aquele sentimento que aquela montanha desperta no observador é o sentimento transcendental. Então, o Heidegger vai falar que esse sentimento estético, esse sentimento daquela paisagem que não existe fora daquele quadro, só existe ali, ele é um mundo próprio. E aquele mundo, ele conversa com você. Então é a mesma coisa que você olhar um mundo existente e aquele conversa com você. Então quer dizer, o mundo da arte, que é esse mundo que só existe no quadro, aquela montanha, que é aquela representação, por isso que a gente está falando do mundo fenomenológico, esse mundo representativo,
aquele cenário, ele conversa com você e ele fala com você. E você fala com ele. Isso é um exemplo de como a vida, dentro dessa abertura, ela conversa. Mesmo que aquele cenário não seja um cenário material, não seja um cenário, uma montanha real. Mesmo que seja uma paisagem desenhada, aquilo ali ainda existe, aquele mundo ainda existe, só que é no campo transcendental. Então, quer dizer, olha como isso é bonito. Como a nossa relação com as coisas, elas não cabem só no mundo material, mas também no mundo transcendental. Essas coisas que conversam com a gente conversa com as Até coisas. porque tudo que é projetado, que o homem projeta sobre a Terra, vem do mundo das ideias. Né? Só que esse mundo das ideias não é esse mundo transcendental. Esse mundo das ideias, ele é um mundo transcendente. Aí na próxima aula a gente explica, porque o tempo está acabando. Muito bom. Mas esse exemplo desse quadro pintado, ele não é do mundo das ideias. Que o mundo das ideias é um mundo transcendente. A gente está falando do mundo transcendental porque ele pertence ao ao plano imanente. Porque dentro dessa ideia não existe a metafísica tradicional. Só que isso é meio complicado de explicar. Mas assim, a gente tem muito mais do que falar. A gente continua esse capítulo 32, 42 na próxima aula. A gente abre um pouco esse leque. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Bom, na próxima. Esse é o... Dentro da questão da vida, é a ponta do iceberg. É a parte mais simples, assim, mas é sutil. Porque eu já ia entrar em Platão, mas aí esse negócio de pouco tempo é brabo. Porque quando se lida dentro desses conceitos filosóficos, ainda mais dentro dessa área da filosofia, a gente trabalha muito com as sutilezas, mais do que as generalidades. É ser menos generalista e mais sutil. Desse campo da fenomenologia, dentro de Heidegger, dentro de Sartre, esses pensadores, Deleuze, esses conceitos são muito sutis. Tem uma técnica. Então, assim, quando a gente é muito geral, quando a gente fala de filosofia, geralmente a gente costuma ser muito geral. Só que a filosofia estudada profundamente não é assim. A filosofia não é generalista. A filosofia ela tem campos muito específicos e muito sutis, que não dá para falar, entrar muito assim aqui na aula da Beit em 1 hora. Mas a gente só tem um gostinho sobre isso. Na próxima aula a gente... Mas eu acho que nesse conceito o Heidegger não superou Platão, não. Será? Porque se a gente for pensar, já acabou, né? Acabou. Acabou. Azar Baru. Porque se